Boa tarde, queridos amigos, são 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se possível, que se inscrevam em nosso canal no YouTube, curtam nossos vídeos e ativem o sininho para serem notificados de novas postagens. Pedimos também que, se possível, que curtam nossas páginas no Facebook e Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Vamos agora fazer a página inicial seguido da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de número 97. A Palavra da Cruz. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Emmanuel comenta: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbe, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Vamos orar? Vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por mais esse momento que estamos tendo essa oportunidade para refletir sobre os seus ensinamentos através dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos conforta os corações. Abençoe cada um de nós que estamos aqui sintonizados, o nosso lar espírita Servos de Maria, e especialmente o nosso irmão Marcos, que conduzirá o estudo da tarde de hoje. Que ele possa ser teu instrumento através de suas palavras. Sob o seu amparo e proteção, vamos iniciar a nossa singela tarefa de hoje. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos chamar agora para conduzir o estudo da tarde de hoje o nosso companheiro
Marcos Almeida, do Centro Espírita Irmã Rosa. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bem, boa tarde. É um prazer estar participando do estudo no Lar Espírita Servos de Maria. E o tema que nós escolhemos hoje sobre amai aos vossos inimigos é de uma importância muito grande para quem se dedica a se aprofundar no estudo da doutrina espírita e, mais ainda, a colocar em prática os ensinamentos da doutrina. Então, a gente vai ver o capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos, e já destacando a importância desse tema, que resume, na verdade, toda a doutrina dos Espíritos, na verdade, todo o cristianismo, pela potencialidade da aplicação desse conceito de amor ao próximo, de amar aos inimigos, que é a aplicação desse princípio, como nós vamos ver. E é muito importante o estudo, porque nós precisamos da leitura, precisamos ter acesso às informações que são difundidas por vários materiais, por vários livros, por vários autores, por vários medianeiros. Então, é muito importante que a gente mantenha um estudo, um aprofundamento na doutrina, porque, além da reforma íntima, né, ou entender a reforma íntima, é fundamental para nós conhecermos e falarmos que nós estamos estudando e nos aprofundando na doutrina espírita. Porque a reforma íntima tem que nos levar a uma mudança de comportamento, a uma mudança de atitude, a uma mudança de pensamentos. Então, é muito importante que a gente leia os livros, leia materiais que falam sobre a doutrina, que fala sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade, para nós vermos que, como a doutrina espírita nos reaviva ensinamentos muito antigos e nos traz informações mais objetivas de acordo com a nossa compreensão atual, e cada vez mais os espíritos nos trazem mais elucidações de como nós aplicarmos, como fazermos, realizarmos essa reforma íntima. Então, é muito interessante. Eu pensei vários trechos, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de alguns outros autores sobre a doutrina espírita, que nos ilustra, nos mostra a importância desse cometimento. Então, antes de entrarmos no capítulo 12, precisamos ver o capítulo 11, que fala sobre amar ao próximo. E é nesse episódio, né, nesse capítulo, que a gente vê que o mandamento maior, né, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 17, versículos 34 a 40. E quando a gente fala do mandamento maior, a gente tem que trazer para a nossa prática o que quer dizer isso. Isso deveria, ou deve ser, o fundamento da nossa vida, da nossa fé. É colocar em prática isso. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então a gente tem que trazer isso para o nosso pensamento, para o nosso dia a dia, né? Para a gente ver como isso funciona. O Evangelho nos traz, no item sobre a lei do amor, nas instruções dos Espíritos, mensagens muito bonitas que nos ilustram
nos ilustram o porquê disso, por que deve ser assim e o que a gente alcança chegando nesse ponto, aprendendo, inserindo dentro do nosso coração essa questão. E quando ele fala da lei de amor, no item 8 do capítulo 11, ele fala assim: o amor resume a doutrina de Jesus. O amor resume a doutrina de Jesus. Mas nós temos que compreender esse amor. Não é um amor carnal, não é um amor vulgar, egoísta. É um amor muito mais amplo, um amor muito mais puro. E ele continua nesse trecho de uma forma muito elucidativa. Ele fala que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si. Só a mensagem de Lázaro. E no item 9, tem uma outra mensagem sobre a lei de amor também, que nos enleva muito para nós pensarmos e tentarmos realmente colocar em prática essa lei de amor. O item 9 fala assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E essa parte é muito importante, porque como nós vamos chegar no amai os vossos inimigos, a gente tem que realmente acreditar que esse amor está dentro de cada ser, de todo ser. Não só naqueles que já descobriram a verdadeira essência de Deus, mas a todos, mesmo aqueles que ignoram, mesmo aqueles que ainda trabalham, ainda têm muita maldade dentro de si, que praticam a maldade, eles também têm esse amor lá dentro deles, porque é a essência divina. Eles são criaturas como nós. Então, esse trecho é muito bonito, porque ele fala a verdade mais profunda que a gente precisa conhecer, que embasa toda a doutrina, na verdade. O amor é a essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E ele continua. Na verdade, é fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. E é interessante que a gente vê isso muito nitidamente no amor aos animais. As pessoas, às vezes, com uma conduta, vamos dizer assim, reprovável, contrária à lei do amor, mas que dedicam um afeto muito grande a um animal, a um objeto, como o texto nos fala. Mas a gente tem visto muito isso nos animais, né? Que é uma forma de ir aprendendo a amar, né? E Fenelon continua, né? Não acreditais na esterilidade e endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João o Evangelista.
Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Uma mensagem de Fenelon que mostra esse embasamento da presença do amor, aquela semente divina dentro de todo ser. E aí isso me faz recordar um pensamento muito antigo, que uma época surgiu de uma forma muito emblemática, né? Que dizia assim: dentro de todo ser há a figura simpática de um ser que pode ser amado. Dentro de todo ser há a figura simpática de um ser que pode ser amado. Isso é uma imagem muito bonita, porque em qualquer ser a gente pode voltar ao tempo em que ele era criança, imaginar ele como criança, ou imaginar todo o sofrimento que ele pode ter passado, que pode ter levado ele a ser revoltado, a cultivar a maldade dentro do coração em vez do amor. Então, dentro de todo ser, a figura simpática de um ser que pode ser amado. Então, é muito interessante a gente converter a tendência nossa de sempre levar para as coisas para o mal, para a visão da parte ruim das pessoas e tentar enxergar a parte boa delas. E uma outra parte do Evangelho fala sobre a caridade para com os criminosos, ainda no capítulo 11 do Amor ao Próximo, que vai embasar, na verdade, a questão do capítulo 12, amai aos vossos inimigos. E no item 14 fala assim: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Isso é de uma profundidade enorme, porque se a gente já acordou para a existência de Deus, já acordou para a necessidade de nos reformarmos, de alterarmos as nossas condutas, e esperamos que Deus nos perdoe as faltas que ainda cometemos, como não perdoar aqueles que ainda não acordaram, não despertaram? E isso a gente pode estender para várias vidas. Há um tempo atrás, conversava com um amigo, que ele falava: não consigo entender como é que as pessoas não acreditam nisso, porque a doutrina é tão clara. A pergunta foi a seguinte que eu fiz a ele: quantas encarnações nós deveríamos ter levado para acreditar? Será que nós não fomos uns dos que perseguiram os cristãos, que perseguimos os adeptos da doutrina espírita? Ou seja, nós despertamos, não quer dizer que os outros tenham que despertar. Cada um tem um tempo em que a verdade desperta dentro do coração. Alguns mais cedo, outros mais tarde. E é muito interessante que ele fala mais adiante: alguns criminosos despertarão muito mais rápido ou mais para o alto do que nós em determinado tempo. Então pode ser que aquele que nós ajudamos hoje venha a nos ajudar no futuro, por misericórdia, por compaixão. Então, ainda continuando na caridade para com os criminosos, esse texto de Isabel de França continua assim: estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade.
em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas citosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Isabel de França nos traz um ensinamento profundíssimo de que não devemos desprezar ninguém. E se nós já temos algum aprendizado, já aprendemos alguma coisa desses ensinamentos, até mesmo pelo cometimento pelos criminosos de barbáries, isso já concebemos isso como um erro, nós então devemos socorrê-los com as nossas preces, para que eles despertem e que percebam o mal que eles estão fazendo, como nós despertamos há pouco tempo. E é interessante porque, mesmo nós, adeptos da doutrina dos espíritos, cristãos, nós falamos, conhecemos muitos ensinamentos, mas o quanto que praticamos? Cada um deve pensar e meditar sobre isso. Em um livro de Zilda Gama, pelo espírito Vitor Hugo, Almas Crucificadas, tem um diálogo que é fenomenal em termos de objetividade da prática dos ensinamentos cristãos, que é a conversa de o pai e a mãe do Marcelo, o personagem do livro, que é assassinado. E aí a Geucira, que é a mãe, conversa com o pai, que é o Márcio. E ela fala assim: se Deus me concedesse a permissão de descobrir o assassino de Marcelo, poderia depois extinguir minha vida, como se esta fora uma inútil lâmpada. E o Márcio esclarece, né, sobre a questão da morte, né? E diz: a denominada morte constitui uma das mais acerbas expiações para o ente humano. E só Deus sabe por que as merecem os calcetas terrenos. Quem sabe se a dor que ora nos desfacela o coração não infligimos nós a outra em transcorrido avatar. Os inocentes, Geucira, não sofrem penas injustas, porque as leis supremas são perfeitas e incoercíveis. E Geucira fala: Jesus era justo e bom, por que sofreu tanto e seus algozes foram os vencedores? E Márcio responde: porque ele veio à Terra apenas ensinar, exemplificando. Ele veio dar a norma de proceder e da redenção. E explicou com mais profundidade a Geucira o papel que Jesus teve ao vir à Terra. E Geucira fala: somente as almas santificadas dos mártires poderão imitá-lo. E nós somos de barro putrescível, Márcio. Isso é uma frase muito importante de nós marcarmos nesse estudo. Que muitas vezes, infelizmente, ouvimos dentro dos centros espíritas, das casas espíritas, pessoas falando que deixarão determinada tarefa de perdão, de crescimento espiritual para a próxima encarnação, porque não conseguirão, decretam para si próprios que não farão determinada coisa, não perdoarão determinada pessoa, não se conduzirão de determinada forma.
Da mesma forma que ela fala que nós somos de barro putrescível, Senhor, nós somos imperfeitos, então não vamos fazer isso. Mas Márcio dá uma amostra, né, do esforço que o homem tem que fazer para abandonar o homem velho. A transformação, a reforma íntima que tem que vir da nossa vontade. E ele fala aqui, e que estamos fazendo sobre a terra, se não santificando os nossos espíritos, Jocira? Aí ela se surpreende, terás ânimo de perdoar o assassino de nosso adorado Marcelo, Domini? Inquiriu com arrebatamento e irascível a Castelã. E Márcio fala, assim o espero, e para isso conseguir, todos os dias imploro a Jesus a força precisa para o imitar. Olha que lindo. Ele já estava pensando sobre perdoar, para ter forças de perdoar o assassino do filho. E aí Geucira, numa manifestação muito comum de se ver em determinadas situações trágicas, como um assassinato, fala ao marido, tu não amaste nosso filho, quanto eu ainda o adoro, Márcio. E a resposta de Márcio é uma lição maravilhosa que nos traz esse livro Almas Crucificadas. Ele diz, e eu digo que tu não amas a Jesus, quanto eu o adoro e quanto ele o merece, Geucira. Ou seja, a vontade, o esforço de se transformar, de perdoar, de seguir o exemplo de Jesus. Isso é fenomenal e é imprescindível para nós. E aí nós adentramos no capítulo 12, que fala explicitamente sobre amar os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. E ele fala no início, digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Até Mateus, capítulo 5, versículo 20. E depois ele pega outro trecho do Evangelho de Mateus. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Nesse ponto, Jesus, na verdade, revoga muita coisa do Velho Testamento. Muita coisa. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orais pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudáveis, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. E aí ele mostra para nós, no capítulo 12, Allan Kardec, né, que se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Ou seja, a necessidade de amar o inimigo é a continuação do mandamento de amar ao próximo, de amar a Deus. Que se nós não amarmos a criação de Deus, na verdade não conseguimos amar a Deus. Então é tudo uma única, vamos dizer assim, caixa de amor, em que amamos Deus, amamos o próximo, amamos os inimigos, amamos a natureza, amamos tudo. Amamos todo o universo. Mas isso é um caminhar.
paulatino processo de aprendizagem pela experiência, pela dor, pelo sofrimento, em que a gente vai conhecendo, vai compreendendo e vai colocando em prática ao longo de várias vidas sucessivas, de períodos do espírito na erraticidade, livre da matéria. E aí nós vamos encontrar em A Coragem da Fé, um livro do Carlos Bacelli, por Bezerra de Menezes, vários trechos, várias partes que nos trazem muito ensinamento sobre o que nós precisamos mudar. E no item 18, capítulo 18, que se chama Reerguei-vos, ele fala: a verdade, não vos esqueçais disto. Nunca está do lado de quem acusa e fere. Sobre a terra, a cavaleiro da situação que examina, não há quem possa censurar ninguém ou atirar a primeira pedra. Isso já nos dá um basta para muitas atitudes de revolta, de dita indignação, que deveria ser de compaixão. E no capítulo 23, Vigiai no Senhor, também da Coragem da Fé, tem um trecho que fala assim: Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu inspiradamente em uma de suas cartas que, quando se supunha forte, é que verdadeiramente se revelava frágil. E ele esclarece: o mal possui raízes profundas na alma dos homens, difíceis de serem extirpadas de modo a que não mais se vitalizem. Qualquer inclinação infeliz carece de ser vigiada, como o cancerologista vigia o tumor em suas metástases. Filhos, a vitória definitiva sobre os vossos vícios e costumes degradantes não será alcançada sem que vos disponhais a derramar muitas lágrimas na resistência pacífica e voluntária ao mal em vós mesmos. Olha só, ele mostra que tudo depende da nossa vontade e, principalmente, revela que o mal está em nós mesmos, não está no outro. Nós projetamos muitas vezes o mal, queremos que os outros se corrijam e nós continuamos com os mesmos vícios, os mesmos erros. E ele fala que não, a questão é nós combatermos o mal pacificamente dentro de nós mesmos. Essa compreensão é fundamental para que a gente possa caminhar nesse segmento de amar a Deus, amar ao próximo e amar os nossos inimigos. E aí vem uma parte de um livro fantástico, que é de Divaldo Franco, que é Quando Voltar à Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues. É do capítulo A Lição Difícil. E tem um trecho, uma conversa, que é fantástica, porque nos esclarece exatamente a dificuldade que nós temos de perdoar, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Olha só, quando se preparavam o mestre e os discípulos para retornarem aos penates, de alma túmida pela felicidade, Simão Pedro mais se acercou do rabi e, desejando realçar a grandeza das lições sorvidas, não pôde subitar interrogações que lhe bailavam na mente simples. Amante da lei, vira os boroar dos velhos códigos de soberba e perversidade, abrindo-se-lhe aos sentimentos uma madrugada de bênçãos que o impelia à incontida aventura. Rabi, interrogou o hesitante, jamais alguém anunciou ditos, quais os que aqui foram proferidos. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada. Isso após o sermão da montanha. Emulado pela silenciosa aquiescência do amigo querido, prosseguiu. Todos os enunciados penetram minha alma como se fossem um punhal aguçado feito em luz,
que rasgasse a cortina de sombras que me envolvia o espírito. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, sem dúvida participo de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade do mundo. O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. As bem-aventuranças, hoje aqui apresentadas, são a excelência da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes, os brandos, os pacíficos, os amantes, os sedentos de justiça e de verdade. E não pôde prosseguir. Os olhos marejados de pranto irromperam em cascatas, enquanto a voz se estrangulava na garganta túrgida pela emoção superior. Compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. O Evangelho prepara um mundo novo. Sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis. Adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Eis os pilotis das edificações novas. Até aqui, a violência caracterizou o poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha talvez, mas não se realiza na peleja. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendes? Sim, Rabi, respondeu o discípulo com doce ternura. Compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor, oferecer-se em holocausto a benefício do próximo. E é nesse ponto que as minhas indagações se fazem perturbadoras. Convidaste-nos a amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Se alguém propositalmente fala de nós, fere-nos com verbo ácido e humilha-nos com doestos, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos, como proceder? Continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade. E se, estimulado pelo nosso silêncio, o adversário estrugir em nossa face uma encorajada bofetada, desrespeitando os valores morais e contrariando as determinações legais que legislam contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo, como agir? Oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta, e se for tentado a reagir, ou se é reagir dominado pela cólera, ter-se-á tornado igual ao agressor, ou pior do que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, veneno, a treva. Apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos à falsa força, partindo para o crime, ameaçando destruir a nossa vida, ainda aí, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca é vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal. Todavia, não temamos os maus. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, a culpa não será deles. Aquele que conduz à claridade deve vencer a treva exterior e não encharcar-se de sombras. O coração puro e a mente calma não receiam nunca.
O portador da violência combure-se nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. Apesar disso, mestre, nessa atitude não estaríamos estimulando o crime em geral, o latrocínio em particular, em que os usurpadores não trepidam em prosseguir nos seus infelizes cometimentos? De forma alguma. A violência somente diminui sua força má quando abafada pelos tecidos da caridade. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Na condição de agredido e malsinado, nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Seria a manutenção da criminalidade se, a pretexto de salvarmos a vida, destruíssemos a do adversário. Afinal, se revidássemos com as mesmas armas, em que diferiríamos deles, os maus, embora nos justificasse o errôneo proceder, utilizando a escusa de que agredimos para conseguir a manutenção da própria vida? Bem sei que isto não é fácil. O atavismo que procede da fera, que tem sobrevivido há milênios na jornada ascendente do animal para o homem, não será vencido de um só golpe, no trânsito do homem para o anjo. Todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Por isso, insisto, se somente amamos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos? Imprescindível amar e amar os inimigos, até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição. Isso é um trecho lindo, maravilhoso, principalmente por esse final em que ele fala: é imprescindível amar e amar os inimigos, até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição. Ou seja, encharcados, fiquem destrambelhados por tanta afeição que recebam e sejam transformados com isso. Tem no livro O Consolador uma pergunta que fala sobre essa parte do preceito evangélico, a pergunta 3, 4, 5. Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? E aí vem uma resposta de Emmanuel fantástica, que há poucos dias nós comentávamos sobre esse efeito da pandemia, sobre as mortes, muitas mortes que ocorrem. E a resposta a que eu me refiro é que ele diz assim: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Isso nós podemos ampliar esse conceito de legítima defesa até em termos de argumentações. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. A realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua afeição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. E aí nós voltamos para o livro A Coragem da Fé, que nos traz mais um esclarecimento sobre como procedermos, que é no capítulo 36, em primeiro lugar, e que nos fala muito atualmente, né? Da nossa atualidade em termos de valores. E ele diz assim: o problema do homem não é com Deus, mas sim com o próximo.
Não é pela falta de fé que o homem tem fracassado. Aliás, desde os primórdios, ele tem procurado reverenciar o Criador na exteriorização de sua religiosidade natural. A questão básica da felicidade humana está relacionada à vivência do amor, o sentimento que supera todo rótulo de crença e que transcende qualquer indagação de natureza filosófica. A fé raciocinada pretende, sobretudo, e aí quando a gente fala fé raciocinada, a gente é jogado, obviamente, a doutrina dos espíritos, que nos leva a essa fé raciocinada. E ele fala, a fé raciocinada pretende, sobretudo, a renovação do homem. O conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da mediunidade e da vida em suas múltiplas nuances, objetivam única e tão somente tornar a criatura mais lúcida quanto ao próprio destino. A rigor, em sua atual conjuntura evolutiva, o homem tem reencarnado mais para aprender a amar do que para saber o que ainda ignora. Ou seja, o mistério hoje das reencarnações é aprender a amar, coisa que há muito tempo a gente ainda não consegue. E ele continua no Consolador, na pergunta 254. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do nosso mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Ou seja, os espíritos vão encadeando todo o pensamento, mostrando que para nós nos reformarmos, nós precisamos educar a nossa vontade para nos modificarmos e modificarmos, na verdade, retirarmos, extrairmos o mal que existe dentro de nós e não dos outros, como normalmente o comportamento nos mostra, que nós queremos corrigir o mundo corrigindo os outros, muito mais do que corrigindo a nós próprios. E aí é interessante porque tem, na década de 50, um bispo americano que teve um programa na rádio que teve milhões de ouvintes e que as mensagens que ele transmitia e que ele transcreveu em vários livros, né? E um dos livros que a gente vai comentar, aqui é o Rumo à Felicidade, do bispo Fulton Sheen, ele traz essa espiritualidade, né? E fala muitas vezes da necessidade de você não se fixar a um credo, a uma fé, né? Mas sim buscar a verdade que existe no mundo, no universo. E ele fala assim, um texto sobre repouso e meditação, que quase toda a intranquilidade da alma nos nossos dias resulta de se desconhecer por que se está aqui ou para onde se vai. E não se reserva tempo para a solução deste problema. Não faz mesmo muito sentido a vida sem que se saiba por que se vive. A força para seguir a viagem está sempre associada ao repouso interior. De outro modo, a energia constitui perigo de explosão e ação imprudente. O revigoramento espiritual por meio da oração, retiro, meditação, são os meios mais poderosos para restituir a harmonia a milhares de doentes nervosos.
A vida, tal como a música, deve ter seu ritmo de silêncio, bem como de som. Essa mensagem é fantástica, né? Porque nos traz a nossa atualidade, que nós não damos tempo à vida, né? Para nós vivermos a vida verdadeira. Nós nos ocupamos de várias coisas e muito pouco nos dedicamos à parte espiritual. Às vezes, como nós comentamos, vamos fazer uma reunião mediúnica, uma reunião de radiação, levamos 1 hora, mas é só 1 hora. A irradiação é feita durante 20, meia hora. É muito pouco. Se nós não dedicarmos outras horas, outros minutos para ouvirmos o nosso coração, para ouvirmos a natureza, para ouvirmos Deus, para conversarmos com Deus. Então é fundamental que a gente realmente se trabalhe, se dê tempo e escute a vida, viva de verdade. E obviamente que isso nos leva a um entendimento, né, que é fundamental, de que a família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Isso está no livro Constelação Familiar, página 37, porque a família, aqueles mais próximos de nós, são espíritos reencarnados com funções específicas e muitas vezes com reconciliações, como nós já aprendemos, necessárias, ajustes, né? O inimigo de outrora, muitas vezes, é o nosso parceiro da família, é o nosso irmão, é a nossa esposa, o nosso filho, que pelos laços consanguíneos nos dão uma outra oportunidade de amar, de aprender a amar aquele ser. Então é muito importante nós lembrarmos dessa questão da família, nesse esforço de nos educarmos, de nos transformarmos, de nos reformarmos. E lembrando, se o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo, recordando o que nós vimos, né? Amar os nossos inimigos, é só a continuação da aplicação desse mandamento. E a doutrina dos Espíritos nos adverte, nos lembra, né, muitas vezes, né, que nós devemos amar e nos instruir. Amai-vos e instruí-vos. Amar e instruí-vos. Bem como orai e vigiai. São lembretes de procedimentos que nos auxiliam a contornar os nossos desajustes, a reformar-nos internamente. Então, amar o nosso inimigo é uma necessidade. Lembrando que muitas vezes o inimigo de outrora está ao nosso lado, numa oportunidade santa da reencarnação, de nós desfazermos laços de ódio que muitas vezes nos deixam presos, impedindo nossos voos para planos mais sublimes, mais puros, para a paz de espírito que nós tanto almejamos. Bem, foi um prazer participar desse estudo, contribuir de alguma forma para esse estudo e espero que tenha sido de proveito para todos. Muito obrigado, que a paz esteja com todos nós. Em nome do Lar Espírita Serra de Maria, eu gostaria de te agradecer, Marcos, por suas palavras. E vamos agora, meus irmãos,
acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos na figura do querido Mestre Jesus, agradecendo por mais esse momento de aprendizado. Que saibamos colocar todos os seus ensinamentos em nossas vidas, em nossas palavras e atitude. Que saibamos ter paciência e tolerância em nossos conflitos diários. E que lembremos sempre do recurso da prece que tanto nos fortalece e equilibra. Que sua luz, Pai, se faça presente em cada um de nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus.